DRR é uma coisa, lavagem nasal é outra, totalmente diferente. Eu recebo muito essa dúvida. Ah, mas DRR não é a mesma coisa que lavagem nasal? E para quem não conhece, DRR é a técnica de desobstrução rinofaríngea retrógrada. Já te adianto que são técnicas totalmente diferentes e eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que elas são diferentes. Fica aqui comigo então para entender melhor e se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Frequentemente eu recebo essa dúvida de alunos e seguidores a respeito da DRR e da lavagem nasal. É bem verdade que a lavagem nasal está super em alta, existe uma série de publicações nas redes sociais, muito tem se falado sobre lavagem nasal, principalmente nessa época do ano, né? Parece interminável, mas a gente tem tido muitas infecções respiratórias em crianças e por isso a técnica de lavagem nasal tem sido bastante comentada. Mas quando a gente fala de lavagem nasal, a gente está falando de instilar soro fisiológico em grande volume em uma narina e, consequentemente, por questão mecânica mesmo, esse soro vai empurrar a secreção e provavelmente esse soro vai sair pela outra narina. Então, com a cabeça inclinada, é feita a instilação de soro fisiológico, o soro sai pela outra narina, com secreção, com tudo que tiver por ali. Essa técnica é a lavagem nasal. Ela faz higiene de vias aéreas superiores? Faz, é mecânico, né? A gente está empurrando essa secreção e, claro, junto micro-organismos, a gente está fazendo uma higiene nasal com a técnica. Porém, e existe um porém importante, a segurança dessa técnica não é muito bem descrita em crianças pequenas. Existem sim estudos em adultos, em crianças maiores, porém, quando a gente está falando de recém-nascidos, de lactentes, a gente não tem estudos bem desenhados falando sobre a lavagem nasal. E a lavagem nasal parece estar, principalmente nessa faixa etária, relacionada a alguns riscos, como, por exemplo, pode ter uma broncoaspiração importante do conteúdo e por isso é indicado então que essa lavagem nasal seja realizada com baixa quantidade de soro fisiológico e também com baixa pressão. Eu já vi mães fazendo lavagem nasal com a garrafinha com 100 ml de soro em crianças pequenas. Isso não é indicado. A gente ainda não tem consenso na literatura para falar sobre quantidade de soro para cada faixa etária, mas existe, por exemplo, estudo sugerindo o uso de 2 ml de soro em cada narina em crianças pequenas. Ainda é discutido também o que é considerado crianças pequenas, talvez menor de 2 anos, não é especificado no estudo em questão qual que é a idade de corte para a gente considerar criança pequena, criança menor ou criança maior. Mas se a gente considerar então um recém-nascido, um lactente, como criança pequena, a gente teria indicação de 2 ml de soro em cada narina e muitas vezes o que é realizado é muito maior que isso, a quantidade de soro, tá? Isso é lavagem nasal. Só que o nosso objetivo aqui não é nem discutir a eficácia, discutir a segurança da lavagem nasal. É discutir que essa é uma técnica totalmente diferente da DRR. A DRR é a técnica de desobstrução rinofaríngea retrógrada, que pode ser ou não associada à instilação de soro fisiológico. Quando a DRR é realizada com soro, ela é chamada de DRRI, por ser associada à instilação de soro, tá? Porém, veja bem, essa é uma técnica de inspiração forçada. Quando a gente divide as técnicas de fisioterapia respiratória mais modernas, mais atuais, a gente vai trabalhar com variações de fluxo para a gente atingir diferentes objetivos. Essas variações de fluxo podem ser variações de fluxo expiratório, então tanto fazer um fluxo expiratório lento ou forçado, como variações do fluxo inspiratório, fazendo inspirações lentas ou forçadas. Nessa classificação geral, então, cada uma tem um objetivo diferente, mas isso é tema para outro vídeo. Mas as técnicas de inspiração forçada, como é a DRR, tem o objetivo de fazer desobstrução de vias aéreas superiores. Então, o que o paciente vai fazer de forma passiva na DRR é um fungar, para assim, então, fazendo uma inspiração forçada, carregar essa secreção que estava na nasofaringe para poder ser deglutida ou expectorada.
ela pode ser realizada de forma ativa, que nada mais é do que o fungar, né, a nasoaspiração ativa, mas em crianças que não são capazes de colaborar, a gente pode fazer essa inspiração forçada por meio da manobra da DRR. Então veja bem, eu posso instilar soro associado à DRR? Até posso, mas essa quantidade de soro é muito pequena. Geralmente a gente usa 1 ml de soro nas duas narinas, fazendo mais de uma vez a técnica. O grande diferencial da DRR é que é uma técnica de inspiração forçada, não é simplesmente instilar soro fisiológico na narina e falar que fez DRR, ou instilar soro na narina e falar que está fazendo uma lavagem nasal. São técnicas totalmente diferentes, tudo bem? Então, lavagem nasal consiste em colocar uma quantidade adequada para cada idade, que a gente ainda não sabe qual é, de soro na narina, de modo a fazer um trabalho mecânico mesmo de empurrar essa secreção com esse soro que está sendo instilado, e por isso é recomendado que ele seja instilado em altos volumes, porém para reduzir os riscos em baixas pressões. Isso é bastante importante, tá? Mas esse alto volume a gente não sabe ainda o que é seguro para as crianças pequenas, especialmente, para evitar riscos associados a essa lavagem nasal. Já a DRR é uma técnica de inspiração forçada realizada por fisioterapeutas que vai ter como objetivo a desobstrução das vias aéreas superiores. Ela pode ser associada à instilação de soro fisiológico ou não. E quando é associada à instilação de soro, esse soro vai estar em pequena quantidade só para ajudar a realizar a técnica, a realizar essa desobstrução. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido que são duas coisas totalmente diferentes. A DRR é uma técnica de fisioterapia, por isso ela é realizada por fisioterapeutas. A lavagem nasal tem sido bastante disseminada, mas quando a gente está falando de fisioterapia, eu recomendo que você, fisioterapeuta, aprenda essa técnica e realize essa técnica que já tem estudos mostrando eficácia e mostrando também a segurança. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa aqui o seu like e a gente se vê na próxima. Até mais!